Boa tarde. Nós que adestramos dog e trabalhamos para a função, quando nós falamos pet, é um dog que ele é humanizado. Ele é criado como uma pessoa, como uma criancinha, como um bebezinho. Nós que adestramos para a função, nós adestramos o dog como tal, para o trabalho, para a função. Então nós criamos ele para ele desempenhar a sua função primária. Aí quando eu falo assim, a criação não foi pet, é que eu não tenho o manejo a qual eu vejo o dog como sempre um bebezinho, uma criancinha, mas como um dog de guarda e proteção. É sobre isso que eu estou falando aqui. Então, meus dogs são criados dentro desse aspecto. E olha que nessa fase aí, eu não paguei um figurante para fazer aí o manejo de invasão, de ataque, etc. Porque se nessa fase dele aí eu tivesse pago alguém e trabalhado a figuração, alguém invadindo o território lá, me atacando, o dog ele teria ficado muito mais afinado para a função de guarda e proteção. Se a pessoa pode, tem condição e tem interesse, é interessante a pessoa, quando o dog estiver nessa fase, trabalhar esse contexto do dog para ele desempenhar a melhor função dele. É como uma pessoa que tem que estudar para alguma coisa no seu secular. É como uma pessoa que se forma em alguma arte marcial. O animal, o cachorro, que tem a função, é melhor quando ele é trabalhado com essa educação, com alguém que saiba extrair do dog aquilo que está na genética dele. Se você conseguir, se for do seu interesse também, né? Porque às vezes a pessoa não quer. Só um dog ali dentro de casa, tá beleza. Se a pessoa quer ter um manejo pet, também é com a pessoa. A pessoa é o dono. Mas se a pessoa tem uma condição e quer um dog dentro da função, é interessante, na fase certa, contratar uma figuração, alguém que saiba realmente figurar um bandido, um ladrão, que possa ali deixar o dog fazer a mordida, tem a roupa, tem uma manga, para o dog ali realmente assim desenvolver, porque às vezes o dog ele só pode latir. E quando a pessoa faz a invasão, o dog não combate. Porque ele não aprendeu a combater, a morder e etc. Ele não teve essa experiência. Então, quando você treina o dog, você leva ele à experiência, caso aconteça realmente, ele já está familiarizado. Ele não há o que ele assustar. Porque geralmente os dogs se assustam. E lá onde eu peguei a Tamura, é uma área nobre aqui do Distrito Federal. Uma pessoa veio do Rio de Janeiro para comprar filhote lá. Aí, como veio ao meu coração, já estava orando, aí eu entrei em contato com a pessoa e perguntei se a pessoa não tinha interesse de doar uma fêmea para cruzar. Na realidade, eu perguntei se ele não queria cruzar o meu box com a fêmea dele, para mudar lá um pouco a linhagem. E fiz o comentário que eu estava precisando de uma fêmea para o Baruque, etc. Aí passou, não sei, alguns dias, 2, 3, ele me ligou falando que eu podia ir lá buscar a Tamura. Lá é setor de mansão. Então, assim, já vem de uma condição muito boa. E o Baruch também veio dentro desses aspectos também, mas em outro contexto. Quem está no meio é o pai da Tamura, quem está à esquerda é a mãe da Tamura, e essa que está à direita, muito linda, lindíssima, é a irmã da Tamura mais velha. A Tamura veio dessa genética. Apesar dela ser uma dog menor, eu acredito que os filhotes poderão puxar essa genética do pai, da irmã, juntamente com a do Baruque. Se os filhotes puxarem essa genética desses dogs, vão ser dogs muito tops, tanto na aparência como no temperamento. Eu acredito bastante nisso. Eu acredito que ela teve algum problema ao mamar, por isso que ela não desenvolveu tanto. Porque aí estavam 3 filhotes quando eu fui buscar a Tamura. Ela, uma irmã e um irmão que são mais escuros. E a irmã dela, apesar de ser fêmea, parecia um macho pelo porte, que geralmente os machos são maiores. Mas a fêmea é irmã da Tamura, da mesma ninhada, gigante, muito grande. Provavelmente ela teve problema na hora de amamentar.
ela deve ter nascido como que por último, que geralmente são os menores. Quem nasce primeiro, nasce maior e já mamando. Vai mamar logo. E os que ficam para nascer depois, além de ter que se recuperar ali do parto, quando vai ali para mamar, já tem os outros que já estão mamando. Então tem que encontrar um espaço ali, fica mais difícil. Bem, é o que eu vejo que pode ter acontecido. Eu recebi essas fotos de uma pessoa interessada aí nos filhotes do Baruch Katamura. A dog se chama Akira, de Minas Gerais, Sete Lagoas. Quando eu recebi as fotos, eu fiquei meditando que é justamente uma dog assim que eu gostaria realmente que cruzasse com o Dog Box Baruch. Imaginem os filhotes que nasceriam dessa dog com o Baruch. Se com a Tamura, que tem menos porte que essa aqui, é menor, ainda que a Tamura ela vai desenvolver mais ainda. A Tamura é nova, ela não tem nem 2 anos ainda. Então ela tem margem para desenvolver. Até pela genética dos pais da Tamura, os dogs dela vieram, juntamente com o Baruch, muito bonitos e com bastante porte. Espero que continue desenvolvendo a beleza física e o porte. E, sobretudo, também o temperamento. Mas se com a Tamura, os filhotes, na minha humilde opinião, são bonitos, são fortes. Claro que as fêmeas geralmente são menores do que os machos. E a irmã da Tamura, mais velha, ela praticamente ali do porte do pai. Mas ainda assim, não é como a Kira, essa dog aqui. Essa dog aqui, ela é diferenciada. Parece um macho, você olhando assim, pensa até que é um macho. Pela estrutura muscular dela, olha a boca dela, olha a cabeça dela. Parece muito com o Baruch. Baruch mais jovem. Baruch já tem 11 anos. Baruch é coroa. Já perdeu massa muscular. Testosterona está baixando. Mas vejam o Baruch aqui quando ele estava com 3 a 4 anos. Olha só esse dog aqui cruzando com a Akira. Os filhotes viriam top demais. Um filhote desse aqui, dessa cruz aqui, da Akira com Baruch, estaria entre 3 mil e 5 mil. Se tem pedigree, tanto o Baruch como a Akira, de 5 mil a 10 mil. Porque realmente não se vê dogs, hoje em dia principalmente, com uma musculatura, com porte do Baruch e nem da Akira. Muito difícil. E o meu dog, ele é criado no manejo de trabalho de função. Eu não tenho manejo pet. Eu não vejo o dog como uma criancinha. Meu manejo não é um manejo infantilizado, porque geralmente a pessoa que tem um manejo pet não é querendo ofender, caso você tenha esse manejo com o seu dog e considere certo, mas eu não vejo o meu dog como uma criancinha. Geralmente quem tem um manejo pet vê o dog sempre como uma criancinha, sempre como um bebezinho. E humano ainda, não é um bebezinho dog não, é um bebezinho humano. Então a mente da pessoa é infantilizada para o manejo. Não é o meu contexto com o Baruch. Porque vão fazendo seleções
dentro do trabalho da função, e essa genética psicológica também passa para os filhotes. Vejam que até o ser humano, o rapaz ele nunca conheceu o pai, mas a mãe, os tios, etc. conheceram. Esse rapaz ele vai ter aspectos tanto físicos como psicológicos do pai, do genitor, mesmo que não conviveu. A pessoa vai ver características até psicológicas da filha também com a mãe, dos avós. Geralmente netos parecem com os avós, pelo menos é o que eu vejo. Não só pessoas que comentaram, mas quando eu vejo assim alguns netinhos assim, eu vejo muita familiaridade com os avós. Tem aspectos de jeito, de atitude, que mesmo não convivendo, vai sendo passado geneticamente. E você vai fazendo uma seleção com animais que são trabalhados há anos, décadas, trabalhando ali aquele dog para aquele aspecto, as gerações que vão vindo vão ficando dentro desses aspectos. Claro que pode haver exceções, mas a regra é o dog estar dentro de um aspecto de trabalho, ainda que vai ter níveis, mesmo de uma mesma ninhada, vai ter níveis dentro do aspecto de guarda e proteção, ou trabalho que o dog exerça como labrador, trabalha com pessoas que não têm visão, tem dogs que trabalham com mergulho, resgate no mar, no lago, tem dogs que trabalham com farejo, busca e apreensão dentro de mata, outros dogs são trabalhados em presídios. Então tem um aspecto que o dog é trabalhado e vão trabalhando os filhotes dentro desse contexto. Então eu não trabalhei o Baruch dentro de um contexto pet. Eu trabalho ele dentro da minha condição que eu tive na função de guarda territorial, de proteção do patrimônio aqui e da minha vida. Poderia ser melhor? Claro que poderia, porque existe uma estrutura para você trabalhar o dog dentro de uma função. Mas dentro do meu conhecimento, do meu limite, eu sempre busquei deixar o dog para o contexto realmente de guarda e proteção. Então você pega um dog desse, uma fêmea dessa, os filhotes viriam top demais. Infelizmente ela faleceu. A Akira ela faleceu aí com 7 anos. Teve problemas aí de doença do carrapato. Graças a Deus, o Baruch aqui, meu dog, ele praticamente nunca assim adoeceu. Ele ficou mal ali com os 10 anos, ano passado. Acredito que foi ano passado. Mas como que envenenaram ele. Ele ficou só pele e osso, mas ele viveu. Tá aí saudável. E quem vê o Baruch assim de perto pensa que ele é mais jovem, que ele não tem a idade que ele tem. E ele tá numa disposição tremenda. Depois que a Tamura chegou aqui, depois que ele cruzou, ele rejuvenesceu esse dog. Ele deu uma rejuvenescida, uma renovada, porque ele tava meio na dele e tal, mesmo depois de ter sido curado desse problema que ele passou. Mas depois que a Tamura chegou aqui, depois que ele cruzou então, pronto. O dog tá lá nas alturas. Graças a Deus, muito bem, muito saudável. O vizinho aqui da frente teve problema, os dogs dele tiveram problema com um carrapato aqui, e ele deixava o portão aberto, a dog dele vinha aqui na frente, etc. Meu dog nunca pegou doença, eu nunca tive problema com barulho com veterinário, porque o manejo que eu apresento aqui traz tanto saúde física para o animal como psicológica. Porque o manejo pet, tratando o dog ali como uma criancinha, isso não deixa o dog ele criar força dentro dele mesmo. Geralmente quem tem o manejo de pet está com o dog sempre em veterinário, sempre gastando. Praticamente eu não gasto quase nada com o Baruch, nem tem esse aspecto de saúde. E a Tamura, graças a Deus, super saudável também, sem problema nenhum. É claro que eu dou medicamento contra pulga, carrapato, é o mínimo, né, que se pode fazer. Tem uma vacina aí, eu não encontrei ela é um pouco salgada no preço, mas você dá a vacina, o dog fica imune o ano todo contra carrapato, pulga e etc. Enfim, fiquei muito fascinado com essa dog.
Realmente fiquei admirado da beleza dela, do porte dela. Eu realmente gostaria de cruzar o Dog Box Baruch com uma dog que tivesse essa característica aqui da Akira. Musculosa, uma boca larga, um focinho não encolhido, porque o focinho muito encolhido atrapalha a respiração, atrapalha a mordida. Um focinho mais alongado é melhor para a mordida, para a respiração, para a saúde do dog. Uma cabeça maior, olha o tamanho da cabeça dessa dog. Baruch também é cabeçudo, bocudo, musculoso. Se tivesse aí vindo o aninhado desse filhote aí, realmente seria algo assim maravilhoso. Mas infelizmente não teve como. Eu até encontrei umas box e tentei outros dogs, fêmeas, para poder fazer a cruz, mas não deu certo na época. E você que tem um boxer, se você quiser me enviar um vídeo, uma foto, eu faço a publicação aqui no canal. Eu tenho interesse de publicar aqui dogs, boxes, vídeos, fotos. Você me tiver interesse, eu gostaria de conhecer o seu dog. Eu gostaria de conhecer mais boxes, principalmente se estiver dentro do aspecto de guarda e proteção. Eu sinto informar, espero que você não se ofenda, mas assim, dog com aspecto palhaço, fora da função, eu não tenho interesse. Então assim, mandar foto para mim com dog com narizinho de palhaço, chapéuzinho de aniversário, fazendo brincadeira como se ele fosse um bobalhão, eu não tenho interesse. Eu não curto esses vídeos. A maioria dos vídeos a respeito de boxe hoje é nesse aspecto. É um dog sem função para guarda e proteção. Parece só para entretenimento. Eu não gosto desse tipo de conteúdo, principalmente da raça boxe. Eu acredito que desmerece o animal e também as pessoas que trabalharam anos e pessoas que tiveram cuidado de trabalhar o dog para a função. Quem sabe, com certeza, algumas nem estão vivas, pessoas que imaginaram que o dog poderia prosperar na função. Eu acredito que seria uma decepção para essas pessoas hoje ver os dogs tratados como dog pet, como um bobão, um brincalhão que não serve para a função de guarda e proteção. Pessoas que investiram, gastaram tempo, dinheiro, toda uma estrutura e hoje não vê o dog dentro da função de guarda e proteção, não vê o dog dentro da função. Eu sei que eu sou um grão de areia, eu sou uma gota no oceano, mas o que eu puder fazer para manter o dog dentro da função, demonstrando que ele é de guarda e proteção, eu vou estar fazendo. E você também pode me ajudar aqui com o canal, fazendo a inscrição, like, compartilhamento. Se você pode, tem condição, se não vai te fazer falta, contribuindo, pois tudo é investido aqui para o manejo do próprio box, do próprio canal em si. Dá um like para ajudar, porque dando like, compartilhando, fazendo um comentário ali, o sistema da plataforma entende, é um conteúdo bom, vamos divulgar para outras pessoas. Agora, se não dá like, não compartilha, isso desmotiva a estar fazendo o trabalho. Porque as pessoas que já são alcançadas, beleza, mas existem pessoas que precisam ser alcançadas ainda. E nós vemos aí tanta fatalidade, tanto mal que tem acontecido de dogs tendo um mau comportamento e os donos incentivando o mau comportamento. Tem pouca divulgação. Você pega uma matéria jornalística, quando fala de fatalidades com dog, você não vê lá adestrador. É a opinião do jornalista, é a opinião do apresentador, é a opinião dos populares. Não tem uma opinião profissional daquilo ali. Vejam as leis que são criadas. Geralmente pessoas leigas. Eles não buscam um profissional para entender a mente do dog e por que está acontecendo aquelas fatalidades no manejo, na rua, no dia a dia. E o canal aqui, ele contribui para que pessoas entendam. Então, quanto mais pessoas entenderem o que é um dog e qual manejo deve ter com dog, vai ser melhor para todo mundo, gente. Quando eu comecei a fazer os vídeos ali do WMPC Dog Box, não foi com intuito financeiro, não.
Foi realmente para ajudar as pessoas. E depois, ali dentro do manejo, eu fui transmitindo Cristo como o único Senhor e Salvador da alma. Que é mais importante ainda. Se a salvação aqui terrena é importante, e a salvação eterna da alma é o quê? Veja esse comentário. Isso porque tem a palavra de Deus aqui. Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Quando eu assisto alguma coisa e eu não curto a narrativa, simplesmente abaixo o volume e assisto as imagens. A não ser que seja uma entrevista, onde um tem que falar e o outro tem que ouvir. E você quer ouvir o entrevistado e o entrevistador fica interrompendo, atrapalhando. Aí não dá como você abaixar o volume, porque você vai perder a parte da pessoa que você gostaria de estar ouvindo a sua opinião convidada ali para aquele programa. Mas um conteúdo como o meu, que ele tem o aspecto informativo de educação, porque meu canal não é entretenimento. Expliquei isso já em outro conteúdo. Aqui não é um canal de entretenimento, aqui é um canal de informação, para que a pessoa tenha um bom manejo com os seus dogs e evitem fatalidades no dia a dia e vençam as adversidades do dia a dia no manejo de rua. Você não vê isso em outro canal. O canal WMPC Dog Box deveria ter mais de 10 mil inscritos. Um canal de 9 anos, ter 1.000 e poucos inscritos, eu sei que é por causa da palavra de Deus. Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Pessoas não gostam de crente. Eu já fui fazer entrevistas para emprego, a pessoa me tratando super bem. Quando ela percebeu eu ser crente em Cristo como único Senhor e Salvador da alma, o semblante da pessoa mudar. A pessoa não me contratar. Rapidamente, cheguei no local, isso tem alguns anos, mas já passei outros aspectos, não só no contexto profissional. Chegar no local e eu ali estar qualificado para a vaga, na realidade eu tinha nível maior para aquilo. E a pessoa ali fazendo a entrevista, a pessoa percebendo que eu era crente, ela começou a fazer perguntas dentro desse aspecto para confirmar aquilo que eu acredito estar eu transmitindo para ela. Ela percebendo que eu era crente, ela falou que não tinha vaga. E eu não queria aquela vaga ali. Eu estava procurando outra vaga na área de vigilante na época. Ali se era porteiro, alguma coisa assim. E eu pensei, não, eu gostaria de uma vaga para vigilante. Eu pensei que era vigilante e tal, e etc. Aí ela como que reprovou a entrevistadora. Quando eu tô saindo, uma mulher alta, muito bonita, assim, simpática, assim. O que aconteceu? Falei, não, eu não fui ali aprovado e eu tô interessado em uma vaga de vigilante também. Ali é portaria e etc. Aí essa mulher, ela parecia ser chefe lá. Essa mulher, não, mas nós temos vaga de vigilante. E olhou para a moça que estava ali me entrevistando. Aí a moça fez uma cara negativa, tipo, não, já foi reprovado, já cancelei aqui. E dentro desse aspecto, havia vaga ali, eu tinha um nível, a própria pessoa ali do local confirmou, não, nós temos vaga para vigilante. Tipo assim, não, vamos contratar ele. Aí quando eu olhei para trás, a pessoa com o semblante fechado. Aqui no canal a mesma coisa. Por isso que eu abri esse canal aqui realmente no contexto de manejo, mas eu não vou negar aquilo que creio. Ainda mais algo tão importante, muito mais importante do que manejo de dog, é o manejo da alma. Então aconteceu bastante isso no WMPC Dog Box. Eu percebendo, a pessoa só de ver que é crente, a pessoa já não gosta. Na verdade, não é o ser crente, né? É a palavra de Deus que a pessoa não gosta. Agora eu entendo também que há muitos escândalos nos dias de hoje. A internet está aí, alguns são verdade, outros mentira. Mas ainda assim, a pessoa tem um repúdio. Algum crente prejudicou a própria pessoa, a pessoa fica sabendo de uma má notícia. Crente assim, entre aspas, né? De uma pessoa que se diz cristão. E a pessoa, ela leva aquilo ali para todos. A pessoa muitas vezes já não gostava e usa um mau testemunho de alguém, ou que pensa que é um mau testemunho, por vezes é calúnia a respeito daquela pessoa, e a pessoa leva isso para todo lugar. A pessoa entra no canal, vê aqui falando a palavra de Deus, Cristo como único Senhor e Salvador, já faz um comentário como esse. Não estou especificando se é o caso aqui,
Estou usando isso aqui para contextualizar o que já aconteceu no WMP Dog Box. A pessoa ali percebe que eu tenho a minha fé, a pessoa dá um like, aí durante o vídeo ela vê transmitindo a mensagem da salvação da alma, ela tira o like, ela tira a inscrição, ela não participa mais, ou ela vai ali ver o vídeo, mas não dá like nem faz inscrição, fica ainda ali, aprendendo, porque o conteúdo é bom e útil para o nosso dia a dia. Vejam aí quantos canais tem, alguém saindo na rua, fazendo caminhada com dog, situações de evitar confronto contra os dogs, no comando ali, na obediência. Outras lutas não foi possível não haver, e o dog tendo que sobressair juntamente comigo ali, aquela situação, aquela diversidade. Tem vídeos que eu estou fazendo, falando sobre o assunto, e lá na frente acontece aquilo que eu estava falando. E não foi programado, eu não figurei, eu não combinei com alguém, eu não combinei com o dog, eu não combinei com o dono dos dogs, eu não combinei com os dogs de acontecer aquela situação lá na frente. Eu estou andando com o Baruch, eu vou publicar esses vídeos aqui também. Eu estou andando com o Baruch e de repente falando de um assunto de manejo do dia a dia, lá na frente ele acontece, ao vivo, na hora praticamente. E eu transmito o que aconteceu, como poderia ser evitado e acontecendo o que fazer e fazendo lá na hora. Mas eu sei que tem esse aspecto que pessoas não gostam. Agora também o contexto aqui meu não é te agradar. Eu não estou aqui para agradar as pessoas assistindo o vídeo. O canal aqui é diferente. Tanto aqui de Manejo de Dog como o Voz que Clama na Cidade. Que esse canal eu tenho para transmitir com mais ênfase o reino e a justiça de Deus. Eu não estou fazendo esse tipo de trabalho, tanto de manejo da alma como manejo de dog aqui, para agradar pessoas. Eu estou para mostrar a verdade e ajudar as pessoas a não sofrerem certo tipo de fatalidades, tanto terrena como espirituais. Agora, se a pessoa se agrada ou não, isso aí é da individualidade de cada um. Se eu buscar fazer aqui um conteúdo nesse aspecto de agradar pessoas, o canal não seria meu, não seria eu. O conteúdo seria outra pessoa. Se fosse para ficar agradando pessoas simplesmente, eu faria o conteúdo de um box bobão, brincalhão, que é o que dá visualização, é o que dá like. Negaria Cristo como único Senhor e Salvador da minha alma? Jamais. Eu vou para a eternidade. Aquele que nega Cristo aqui como único Senhor e Salvador vai ser negado na eternidade. Aquele que confessa Cristo aqui como único Senhor e Salvador, ele vai ser aceito pelo Pai, porque ele enviou o Filho para nos salvar. Aí envia o Filho, a pessoa nega o Filho e ainda quer entrar no céu, porque a pessoa pode negar aqui, falar mal do Evangelho, usar mal o testemunho de alguém, usar uma situação de um crente para negar Cristo como único Senhor e Salvador, mas quando passar para a eternidade, essa pessoa vai querer entrar no céu, você pode ter certeza. Se você é uma pessoa aqui que não gosta de Cristo como único Senhor e Salvador, se isso te incomoda, se o crente te incomoda e etc., você fala que Deus não existe e tudo mais, quando você passar para a eternidade, porque na eternidade não existe ateu, você vai querer entrar no céu. Mas lembre que você negou ele aqui. Antes de murmurar lá, reclamar, ficar chorando, lembra que você negou ele aqui. Enfim. Então aqui o canal eu abri para deixar mais específico para manejo de dog, para que pudesse entrar num contexto de monetização, para poder bancar aí todo o custo que tem com os dogs. E eu acredito ser justo também uma pessoa ser remunerada pelo trabalho que faz. Eu penso assim. Se eu pudesse já ser remunerado pela plataforma, eu com certeza não colocaria Pix. Ainda que as pessoas não tenham interesse também de ajudar. As pessoas ajudam alguém que já tem dinheiro, que já é rico,
Tem vários programas aí que as pessoas dão dinheiro. Não é ajuda não, elas dão. Porque ajuda a pessoa não precisa mais. Elas dão dinheiro para uma pessoa para fazer uma pergunta. Para a pergunta delas aparecer lá na hora que a pessoa está falando sobre algo. A pessoa dá 50, 100, até mais, só para aparecer a pergunta dela. E a pessoa lê a pergunta dela lá. Tem utilidade nenhuma. Como esse canal aqui tem, mas tá tranquilo. Eu não faço aqui por dinheiro, com certeza. Mas independente de ajuda, quem colabora ou não, o conteúdo está aqui. Para quem precisa ter conhecimento e para que haja também um melhor manejo em todos os aspectos que envolve você criar um dog e evitar as adversidades e elas surgindo, você saber como lidar com elas. Baruque, aqui. Fica. Boa, garoto, boa. Fica. Boa, livre. Baruque. Boa, garoto. Baruque aqui. Fica. Livre. Boa, garoto. Aqui. Atenção. Livre. Livre. Aqui. Boa. Atenção. Bom, garoto. Livre. Baruque aqui. Atenção. Fica. Dog Box Baruque. Dog Box Tamura. Dog de guarda e proteção. Tamura, senta. Baruque aqui. Livre.
Cuidado, Baruque. Cuidado. Isso. Baruque, procura. Procura, Baruque. Procura. Isso. Procura, Baruque. Boa, garoto. Boa, Baruque. Boa. Procura. Isso. Procura, Baruque. Procura. Isso, garoto. Procura, Baruque. Isso. Boa. Baruque. Aqui. Bora, garoto. Isso. Boa, garoto. Procura, Baruque. Isso, garoto. Boa, Baruque. Boa. Aqui. Aqui. Baruque. Baruque. Vai, 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 vai. Isso, procura, Baruque. Isso, procura. Boa. Isso, procura, Baruque, procura. Boa, garoto. Boa. Isso. Procura, Baruque, procura. Isso. Boa, Baruque. Procura, procura. Isso, garoto. Boa. Cuidado, cuidado. Aqui. Atenção. Eu preciso de 1.000 inscritos para o canal aqui ser analisado pelo YouTube para monetização. O canal aqui não é remunerado, eu não ganho dinheiro da plataforma. Então, se você puder ajudar o canal, eu ficarei agradecido. Pode ser através da inscrição, se não fez, dos likes, comentário, compartilhamento, ou também ajuda financeira, caso não vá te fazer falta. Se for algo que possa te fazer falta, eu gostaria que você não colaborasse. Realmente, se você tem interesse que o canal cresça e outras pessoas aprendam o que você está aprendendo aqui, se você considera útil o conteúdo aqui do canal, então você pode participar dentro desses aspectos. A plataforma indicando, conseguindo aí mais inscritos e com certeza um melhor manejo para todos. Conteúdo na íntegra está aqui no canal, de acordo com o título aqui citado. Faça a inscrição, se não o fez, deixe o like, que é a forma que a plataforma entende para poder divulgar o conteúdo para outras pessoas. Beleza? Fique com Deus e tudo de bom.